Boa noite. Né, sejam todos bem-vindos, como a gente sempre costuma dizer a cada encontro, né, semanal. E dentro da nossa proposta desse ciclo de 2025, a gente vem aí reafirmando conceitos. Já fizemos isso em 3 oportunidades e o intento é trazer informações de uma forma bem sintética, para a gente não ficar aqui muito tempo nessa prédica inicial, mas o suficiente para que vocês entendam, né, os conceitos básicos que nós preconizamos nesse espaço, nesse ambiente. Então, só lembrando muito rapidamente, nós falamos da importância de nós nos conectarmos com o sagrado, e fizemos essa referência baseado nesse espaço, né, que é um santuário, mas ressaltamos que o sagrado maior está dentro de nós mesmos. Então, não devemos buscar esse sagrado fora, mas sempre lembrarmos que ele está dentro de nós. Então, é uma alusão ao santuário interno e ao santuário externo. Fizemos também um breve comentário, né, a respeito dos aspectos ilusórios com relação à nossa estadia aqui terrena, estando-nos na condição humana, e falamos da dualidade, o espírito e o corpo. E falamos que muitos dos nossos erros são cometidos em detrimento, né, das nossas contingências humanas. Então, a gente acaba, por apegos materiais, tomando decisões que impactam mais a nossa condição humana e refletem no espiritual, sendo que o caminho deveria ser o contrário. Deveríamos evidenciar mais a nossa questão espiritual para que a nossa materialidade estivesse em consonância com os nossos desígnios nessa estadia provisória nossa aqui, que pode durar alguns anos. E aí dissemos, né, que nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar para esse mundo espiritual, usando um dos brocados e ensinamentos espirituais do caboclo. Nós relembramos aqui, né, fazendo remissão a ele, quando ele nos ensina que viver uma vida boa e saber se preparar para a morte. E aí o nosso desafio é tentar encontrar essa vida boa. E aí fomos bastante enfáticos, né, em chamarmos a atenção de vocês, em dizer que nós não viemos aqui apenas para sexo, estômago, intelecto. Traduzindo, não viemos aqui apenas para reproduzir, não viemos aqui apenas para comer ou para ter status social. Porque isso perece junto com a gente. Então nós viemos para resgatar os atributos espirituais. E é exatamente esse o ponto. Nós devemos, e esse é um papel que nos compete, viver a nossa condição humana, mas sem perder as referências espirituais. E no último encontro, falávamos, né, que a gente tem um propósito e cada um precisa descobrir o seu. E talvez a melhor forma da gente descobrir, né, o porquê de estarmos aqui é sempre fazendo um mergulho interno, examinando a consciência. E aí dissemos, na tradução rápida, simplória, que consciência é ciência de si. E a gente se reencontrar, teoricamente, parece muito simples, mas na prática a gente precisa se esforçar bastante. E dentro desse caminho, né, proposto que é a reencarnação, a gente vem aí com os nossos núcleos de aprendizado. Lembra que falamos sobre isso? Falamos que temos um núcleo que é muito próximo, que a gente chamou de núcleo sanguíneo ou familiar, que é onde estão os nossos maiores algozes e também as nossas maiores afinidades. Então podemos ter pessoas dentro da família que vieram realmente para ajudar, impulsionar-nos nessa busca, nesse reaprendizado espiritual, mas temos outros que são débitos, né? Então a gente precisa se ajustar. Esse é um núcleo sério do aprendizado. Temos um secundário que faz parte do social, mas são nas nossas relações interpessoais, quase sempre lá no trabalho, no nosso dia a dia. Então temos também alguns ajustes nesses núcleos de aprendizado. E o maior deles é a sociedade. E aí fizemos, né, um comparativo e aplicabilidade objetiva do que é a espiritualidade para nós. Estudar aqui e aplicar lá fora. É o que o caboclo ensina. Essa é a verdadeira valência. Então, isso aqui é como, né, o templo para nós é um lugar consagrado e que serve para nós como uma sala, uma escola. A gente recebe as lições dos mentores, reflete sobre elas, e aliás, já que nós temos os encontros semanais, dá para fazer isso durante 7 dias, né? Então a gente conversa a respeito da espiritualidade, recebe as orientações espirituais, e quando eu falo recebe as orientações espirituais, elas podem vir através de uma carta psicográfica,
Ela pode vir através de uma intuição enquanto vocês estão aqui na ritualística. Ela pode vir, às vezes, por uma palavra, como eu estou falando aqui com vocês. Tudo são objetos de reflexão para nós. Mas qual que é o grande segredo? A gente tentar compreender esse mecanismo e levar para a nossa aplicabilidade fora do terreiro. E aí foi o que nós encerramos na semana passada, dizendo que o rótulo de umbandista para nós, ele é quase que um engodo, e não podemos ficar somente nesse campo de abstração, não. Então, praticar a Umbanda é levar os ensinamentos espirituais para o dia a dia. Então, é um progresso contínuo e que nós vamos nos aperfeiçoando. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje, ainda dentro desses conceitos básicos? Vocês vão se lembrar que eu encerrei a nossa conversa semana passada mostrando a vocês, né, que existe alguns simbolismos, né, religiosos que ainda não foram perfeitamente compreendidos por nós humanos. E aí eu citei o mito bíblico, né, que nós fomos expulsos de um paraíso, não foi isso que eu falei para você? E que saímos desse paraíso e viemos parar aqui nessa condição reencarnatória. E que, na verdade, para nós umbandistas, esse paraíso é o reino virginal, onde há o puro espírito ou o espírito puro. E para que a gente pudesse estar nessa condição que estamos aqui, a gente teve que criar corpos de manifestação. E nós estamos no mais denso deles. Aí, lembram disso? E se esse é o mais denso, ele é o 7º em dimensão. Então nós precisamos morrer 7 vezes para voltar para o reino virginal. É um caminho longo. E olha que quando nós temos a morte material aqui nessa dimensão, nós só perdemos 2 dos corpos. O físico e o etéreo físico. É como se um fosse a protoforma do físico. Então, quando a gente tem a morte natural do nosso soma, né, do nosso corpo físico, nós perdemos esse corpo denso, que nós utilizamos aqui como uma roupagem, enquanto aqui encarnados, e na hora que a gente faz o desenlace, essa matéria volta, né, ao núcleo da Terra, e o corpo perispiritual, que fazia a ligação do corpo astral com o físico, também é exaurido. A gente chama esse de etéreo físico. Um corpo etéreo, mas ele é mais sutil do que o nosso físico. Mas isso não interessa a vocês, não. O que vocês precisam entender, que eu acho que é mais importante, é saber que nós viemos do mundo espiritual, viemos agregando energia para estar nessa condição humana. E nós vamos ter que fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta é morrer 7 vezes, não tem outra. Embora as dimensões sejam diferentes. Qual que é a lição que isso traz para nós? Quando nós estamos encarnados, e eu falo de reacender os atributos espirituais, já citei eles aqui várias vezes: percepção, inteligência, consciência, amor, sabedoria, vontade, todos são atributos espirituais. Nenhum de nós, seres humanos aqui encarnados, possuímos na integralidade a excelência de todos eles. Alguns de nós vamos bem em uns, vamos mal em outros. Aí eu brinco, né? Como já fiz aqui várias vezes. A gente desce, entre aspas, do mundo espiritual para reencarnar. A gente recebe todas as informações lá em cima do que a gente vai enfrentar aqui. E aí os instrutores dentro do tribunal kármico falam: você vai descer, você vai ter esse fulano como sua família, você vai ter que fazer isso. São as matérias. Aí quando a gente chega aqui, toma pau na maioria delas. Aí você volta lá para cima, eles examinam a nossa ficha e falam: poxa vida, você pediu um pouquinho de dinheiro para as coisas serem mais simples lá embaixo. Você fez uma cagada danada com o seu dinheiro. Você pediu inteligência, só usou ela para coisa ruim. Aí, então, nessa matéria você levou pau, nessa você levou pau, essa aqui você foi mais ou menos, essa aqui não vou nem tocar no assunto. Aí, quando você vê uma lista de 10, você passou em 2, tem que repetir 8. Volta a reencarnar de novo. E assim, nós vamos na roda de Sansara. Qual que é o segredo? É a gente estar consciente no processo reencarnatório. E lembrar daquela dica que nos ensina os mentores do OEA, uma dica simples e fácil, e não é difícil ela é pragmática e não nos impede, e não nos deixa esquecer. Toda escolha tem consequência. Aí, vocês já estão sabendo, tá vendo? Olha como é que fica mais fácil. Então, se você quer se aprimorar na reencarnação, é só lembrar: toda escolha que você fizer vai ter uma consequência. Você pode acreditar ou não acreditar.
Escolha é boa, o resultado é bom. Se a escolha é ruim, o resultado vai ser ruim. Não tem meio termo. E quando a gente tem esse termômetro como aferidor da nossa conduta, fica mais fácil. Alguém um dia me perguntava assim, mas como é que eu vou ter certeza que essa escolha que eu estou fazendo ela está correta? Eu acabei de dizer que um dos atributos que a gente tem é a consciência. Ciência de si, ou consciência junta. Se nós somos uma mente humana, reencarnada, que tem uma mente espiritual agregada junto, eu duvido. Pode fazer o teste para vocês, se vocês quiserem. Qualquer atitude que vocês tomarem, vai ter sempre uma vozinha falando na cabeça, olha, esse não tá bom não, hein? Tá certo não. A gente vai dizer que é a voz da consciência. Na verdade, é a voz espiritual. Só que você fica brigando com a sua humanidade, por causa das contingências. E aí vão surgindo as nossas tendências. E as tendências, com absoluta certeza, é algo que você pode observar e saber se aquilo vai lhe fazer bem ou não. Então, por exemplo, quem tem uma tendência do furto, vai ver algo fácil e vai surrupiar. É uma tendência. Mas ele percebe a tendência antes de surrupiar o objeto, ou seja, o que for. Todas as tendências que são negativas para nós, de alguma forma, são acusadas por nós em nossa consciência. Basta a gente estar mais atento a isso. Bom, eu não vou me estender mais, mas eu queria encerrar da seguinte maneira, dizendo o seguinte. Muitos de nós ficam reclamando do livre-arbítrio, não é assim? Mas eu posso fazer o que eu quiser. Claro que pode. Nós temos o direito e livre-arbítrio, dentro de uma permissibilidade, de fazermos aquilo que está dentro do nosso círculo de atuação. Que eu estou chamando de permissibilidade. Mas essas escolhas, fazer o que quiser, utilizando o livre-arbítrio como se fosse um poder que temos, e de fato é, mas não do jeito que você quer, tem que ter responsabilidade no mínimo. Vocês concordam? Eu tenho meus livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, mas então arco com a responsabilidade. Arco com as consequências. Se assim não fosse, não precisaríamos de tutores durante a vida. Concorda? Se os filhos, para até atingir uma determinada idade, precisam do tutor da educação dos pais, até ele ter uma consciência suficiente e razoável para ele tocar a vida sozinho, não é assim? Seria diferente conosco perante a divindade? Se na objetivação humana nós temos esses tutores, por que não teríamos espirituais? Seria insensatez de nossa parte achar que não. E eu encerro dessa forma. Nós temos 7 tutores que estão presentes em nós. São 7 orixás, são 7 senhores da luz. E qual é essa representatividade em nós? Os chakras. Nós temos 7 chakras. Que são as tomadas espirituais por onde esse poder, essa linha de força, esse tato se conecta a nós. Eu estou falando usando uma linguagem bem figurativa para vocês entenderem. Esses chakras são captadores da energia espiritual transmutada. Deus não chega diretamente até nós, mas ele, por intermédio das suas hierarquias, permite que a gente consiga a conexão com os seus emissários. E essa configuração está em nós. Os chakras são esse papel. Então, se nós estamos iluminados pelos chakras, nós não somos um ser espiritual iluminado. Mas se nós ofuscamos o poder dos chakras, nós ficamos limitados no nosso poder de compreensão, seja humano ou seja espiritual. Ok? Na próxima semana a gente estende um pouquinho mais. Eu vou mostrar 2 coisas para vocês aqui, por gentileza. Pega essa mandala. É porque alguém me perguntou, porque em vários ritos eu já falei que é possível fazer esse rito de casa. E alguém me perguntava, mas como assim, Marcelo? Como que eu posso fazer esse rito em casa sem estar no templo? Por essa mandala. Vocês estão vendo? Essa mandala é uma réplica dessa ali. E se você não tem como vir no templo no dia de encontros, às terças-feiras, você pode adquirir uma mandala dessa, colocar lá na sua casa, no mesmo horário do rito, colocar lá uma jarra de água, acender uma vela, pronto, você vai estar conectado com a gente. E aí eu disse à pessoa que me perguntava,
de que forma isso poderia facilitar. Ela fala, eu costumo acompanhar você sempre na terça de lua cheia, que é a próxima, né? Que é o rito especial. Aliás, o Lama Baraguian me lembrou ali, no próximo rito, é o rito especial de Ogum, que acontece em 2 vezes no ano. A todos vocês que estão adquirindo aí o talismã sagrado, eu estou vendo que você está com o seu aí, se você ainda não o consagrou no rito passado, que foi em novembro, você pode fazer agora no próximo terça-feira. E eu explicava a um dos discípulos da casa, imantação é diferente de consagração. Imantação você pode manter esse talismã em qualquer rito de terça. Consagração é só nesse que vai acontecer agora na próxima terça e no que vai acontecer em novembro. Então são só 2 vezes por ano. Então, não sei se vai servir também a informação a vocês. O dia que vocês não quiserem vir no tempo, tá cansado, ficou agarrado no trânsito, basta ter uma mandalinha dessa em casa que vocês conseguem se conectar conosco dentro dessa vertente espiritual, dentro dessa louvação que aqui fazemos. E por último, alguém procurava, né, um dos nossos livros, que é esse Conversando no Terreiro, que explica muito esse ritual nosso. Só que, infelizmente, né, Guilherme, esgotou na biblioteca. Né? Nós vamos mandar confeccionar e logo, logo vai estar à disposição de todos vocês. Mas para aqueles que não querem perder tempo, ó, basta vocês entrarem na Amazon, é isso? Na Amazon vocês conseguem comprá-lo. Como é que a gente fala? E-book? E-book. Mas o físico é só aqui no templo. Então, logo, logo nós vamos ter esse livro disponibilizado a todos vocês, tá bom? Não é mal vontade nossa, não, porque as coisas acontecem rápido, a gente não consegue fazer frente a tudo. No mais é isso, meu. Um bom rito a todos vocês. Aproveitem bem o encontro da noite. Lembrando que sábado a gente tem rito público, tá? Quem quiser ir bater um papo com os mentores, com os caboclos, né, que vão estar aí no sábado, e ao final os Exus, vem pra cá no sábado. Tem nada para fazer? Vem pra cá. Como é que é? Vamos revitalizar o axé. No mais, Aranoã, Saravá.